uma jovem muito feliz. Casei-me com um homem bom e tinha o desejo de encher a minha casa com muitos filhos. Mas Deus fechou meu ventre. Como sou estéril, meu marido se casou com outra mulher. Essa sim, teve muitos filhos e passou a me afrontar, a me humilhar. Eu sei que o meu marido me ama muito, mas para mim é um fardo muito pesado o fato de não poder ter filhos. Eu não consigo comer, eu apenas choro a minha dor. Eu sei que foi o próprio Deus que me fez assim, e só Ele pode mudar a minha história. Por isso, enquanto todos sacrificam e adoram o Senhor, eu aproveito a oportunidade para rasgar o meu coração diante de Deus. Através dos profetas, eu sei que Ele pode me tornar uma mulher estéril, numa mulher feliz e abençoada, mãe de filhos. Será que Ele transformará a minha história? Muito bem, nós temos trabalhado aí desde o segundo domingo de novembro e vamos até o final, até o último sábado, porque nós vamos ter culto no domingo dia 1º, mas no dia 31, então nós vamos trabalhar essa série de mensagens e queremos que ela fale ao coração dos irmãos, né? Caminho onde não há. Pegamos aí 8 mulheres, onde essas mulheres não tinham saída, não tinha o que ser feito, e Deus abriu um caminho, Deus fez com que algo acontecesse para que essas mulheres fossem abençoadas. Já trabalhamos até aqui 4 mulheres, já falamos sobre Agar, já falamos sobre Joquebede, falamos sobre Raabe e falamos sobre Noemi. E hoje nós vamos trabalhar a 5ª mulher, que é Ana. Cada mulher para mim é especial, cada história é especial. Fala muito ao meu coração, né? Gosto muito da história de Noemi, como já mencionei, gosto da história de Ana. Vamos falar sobre Abigail na semana que vem, que é uma história também linda. E depois trabalharemos 2 Marias, a Maria, mãe de Jesus, e a Madalena, no dia 31. Então, são histórias diferentes, histórias bonitas, histórias que falam ao coração. E eu espero que você possa crescer, possa ampliar a sua visão, a sua fé, também através da vida dessas mulheres. Você trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1. Livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero ler com você os 20 primeiros versos, tá certo? Por mais que muitos aqui conheçam a história, mas às vezes existem algumas pessoas ao nosso lado que não conhecem, que precisam conhecer essa história. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 20. Você tem a Bíblia? Lê aí na Bíblia, você tem o aplicativo, abra o aplicativo, tá certo? E se você está nos visitando e não tem a Bíblia ou o aplicativo, você pode acompanhar aí na tela. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor.
e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Muito bem. Para falarmos a respeito de Ana, nós temos que pensar no seu sonho. Eu tenho que começar essa história falando do sonho que estava no coração dessa mulher. E numa simples leitura do texto, você consegue entender que o único desejo, ou o desejo que estava no coração dessa mulher, era ter um filho. Ela não queria muito. Ela queria apenas um filho, ela queria ser abençoada com um filho, ter um filho. E Ana, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e a história nos mostra que ano após ano, essa mulher buscava a presença de Deus porque ela desejava ter um filho. Ela queria, este era o seu sonho, este era o seu desejo. Mas para falar do sonho dessa mulher, para falar dessa gravidez tão esperada, tão sonhada, eu preciso falar de pessoas que se levantaram para infernizar a sua vida, para tirar a sua paz, pessoas que se levantaram para esvaziar a sua fé, pessoas que se levantaram para dizer para ela: não precisa mais sonhar, ou não sonhe mais, mas abandone o seu sonho, abandone esse seu desejo. E quais são essas pessoas que se levantaram contra Ana e que a gente precisa gastar um pouquinho de tempo da nossa atenção? A primeira pessoa que está na lista aí é Penina, que é colocada no texto como rival de Ana. Penina. Penina era a segunda esposa de Eucana. Por que eu falo que ela é a segunda esposa? Porque quando fala a respeito de Eucana, diz que ele tinha duas esposas, Ana, e depois vem o nome de Penina. Ana, provavelmente, tá certo? Seguindo aí a norma ou a forma como eram escritos, Ana foi a primeira esposa, a esposa de Eucana, mas pelo fato dela não poder gerar filhos, provavelmente Eucana teve então a segunda esposa, Penina. Diferentemente de Ana, que era estéril, Penina tinha filhos, muitos filhos. A Bíblia diz em dois momentos aí no texto que ela tinha filhos, e depois quando fala de Eucana lhe oferecer sacrifícios pela esposa e pelos filhos, diz que oferecia para Penina e seus filhos e filhas. Então, ela deu a Eucana muitos filhos. E o fato de ter gerado filhos enquanto Ana não tinha nenhum, fez com que Penina a provocasse.
Principalmente nesse momento, quando eles subiam a Siló para oferecer sacrifício ao Senhor, essa mulher provocava Ana, zombava de Ana, da sua esterilidade, dizia que ela era seca, dizia que ela não tinha filhos, dizia que ela não era abençoada, dizia que ela era amaldiçoada, porque naquela cultura, ter filhos era algo muito importante. Ter filhos é sinal de bênção, e não ter filhos é sinal de maldição. Basta você ler o Salmo 127, o Salmo 128, e você vai compreender isso muito bem. Feliz é a mulher que tem os seus filhos ao redor da mesa, feliz é a mulher que gera filhos como rebentos, feliz é a mulher que é como uma videira frutífera. Essa é feliz, essa é abençoada, aquela que gera filhos, aquela que tem muitos filhos, aquela que tem ao redor da mesa todos os seus rebentos. Essa mulher é feliz. Em compensação, a mulher que não tem filhos, a mulher estéril, é uma mulher amaldiçoada. E provavelmente Penina falava isso sempre para Ana: eu sou abençoada, Deus me abençoou com filhos, eu tenho filhos e filhas, o meu marido tem herdeiros comigo e não tem herdeiros com você, os meus filhos levarão o nome do meu marido, mas você não poderá perpetuar através de filhos porque você não os tem. Quantas palavras! Essa mulher, Penina, era uma mulher diabólica, uma mulher que zombava, uma mulher enviada do inferno, realmente para tirar a paz de Ana em todo tempo, em todo tempo. Mas não existe só a Penina na história. Nós temos o próprio Eucana, marido de Ana. Eucana pode parecer para nós, ou para muitos de nós, um marido romântico, né? Romântico porque quando ele apresentava os seus sacrifícios ali, ele dava a porção dobrada por Ana. Ele apresentava os seus sacrifícios para Penina, pelos filhos e filhas que ela tinha, mas para Ana, porque ele a amava muito, ele dava a porção dobrada. Então pode parecer isso como um marido romântico. Pode soar romântico também o fato dele dizer assim: por que você está triste, mulher? Por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está se deprimindo dessa maneira? Né? Deus não te deu filhos, mas eu valho mais do que 10 filhos para você. Olha que romântico que pode parecer. Eu valho mais do que 10 filhos, mas eu posso olhar também para uma outra ótica. O marido que não compreendia a sua tristeza, não compreendia o seu estado emocional, não compreendia o fato dela estar ali aborrecida, entristecida, diante da rival, diante das pessoas, uma mulher que estava se deprimindo, e o marido não compreendia que a razão da sua vida, ou o motivo para qual ela vivia, era para gerar um filho, era ter um filho, e não era egoísta, ela não queria ter um filho para si mesma, mas ela queria ter um filho para consagrar, para dedicar ao Senhor, ou seja, ela ficaria com essa criança no máximo 2, 3 anos, e depois de 2, 3 anos, quando a criança fosse desmamada, ela levaria essa criança até o santuário e deixaria ali, para que ele tomasse conta e ele se tornasse um sacerdote, assim como era o restante da sua tribo. Ela não queria algo para si, ou para puramente satisfazer os seus desejos, o seu ego. Ela queria algo para entregar ao Senhor. Essa mulher então não estava sendo compreendida pelo seu marido, e por mais que possa soar como um romântico, ele dizer eu valho mais do que 10 filhos, em outras palavras ele estava dizendo para sua esposa: pare de chorar. Pare de chorar, pare de ficar triste pelo canto, pare de viver a vida deprimida desse jeito, pare de ficar com esse sentimentalismo, com essas emoções, pare de ficar assim, porque você tem a mim, e eu valho mais que 10 filhos, eu dou porção dobrada por você, eu cuido de você, eu abençoo a sua vida, você não precisa de filhos. Em outras palavras, ele está dizendo: pare de sonhar, pare de desejar isso, pare de querer isso, porque você não tem, Deus te fez estéril, e você continuará estéril, e ponto final, acabou a história. Mas eu não tenho apenas Penina e Eucana, eu tenho também o sacerdote Eli. Quando ela foi orar ali no tabernáculo, Eli estava sentado à porta da entrada do tabernáculo, e ela foi ali ter um tempo de oração, rasgar o seu coração, rasgar a sua alma, colocar-se diante do Senhor. Mas ela não foi compreendida pelo sacerdote. Ela estava orando apenas mexendo os lábios, silenciosamente. E o sacerdote olhou para aquela mulher e a interpretou como uma mulher embriagada, como uma mulher vadia, que estava ali naquele lugar.
Ele interpretou Ana não como uma adoradora, não como uma mulher de oração, e ele foi para cima dela para dizer: até quando você vai continuar embriagada desse jeito, mulher? Até quando você vai ser dada ao vinho? Até quando você virá neste lugar embriagada? Olha só que homem sem discernimento, um homem sem sabedoria, sem senso, sem tato, sem educação. Não é à toa que seu ministério foi um fracasso como sacerdote, não só como sacerdote no sentido de não ter gentileza com as pessoas, e também simplesmente pela má educação que deu aos seus filhos. O seu ministério encerra ali, é só você ler, dar continuidade aí, você vai enxergar que o seu ministério acaba logo ali à frente, e o próprio Samuel é que ocupa o seu lugar. Mas, por que aquele homem pensou dessa maneira? Eu consigo pensar pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque era uma prática comum as pessoas orarem em voz alta. Orava-se em voz alta e não silenciosamente como Ana estava orando. O judeu, ele costuma orar em voz alta. Quando você vê às vezes imagens, o pessoal ainda hoje lá no muro em Jerusalém, no Muro das Lamentações, eles estão ali fazendo as suas preces em voz alta, estão com um caderninho e ali eles estão fazendo as suas preces em voz alta, eles oram em voz alta. Não só os judeus, você pode ouvir os muçulmanos também, eles têm as suas preces, as orações, mas é tudo em voz alta, E algumas pessoas, quando foram agora para o Catar, nas horas estabelecidas, toca-se, a corneta, e aí começam-se as orações sendo cantadas nos alto-falantes para que todos possam orar e fazer as suas preces junto, em voz alta, onde estiverem. É uma prática comum. E aquele homem então olhou para aquela mulher que não estava orando em voz alta, mas estava apenas mexendo com seus lábios, e ele não conseguiu entender que aquilo era uma oração. Mas Ana conseguiu entender que Deus não precisa que nós elevemos a nossa voz, Ele pode ouvir o silêncio do nosso coração. Deus não olha para os nossos lábios e para a voz que sai da nossa boca, mas Ele olha exatamente para o nosso coração. Ana entendeu aquilo que o salmista pôde dizer, que antes da palavra chegar à minha boca, tu já conheces todo, ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos, Deus conhece aquilo que eu estou pensando, e é assim que Ana então se aproxima de Deus para orar, mas ele não compreendeu, porque achava que todo mundo tinha que orar em voz alta. Uma segunda coisa que provavelmente foi isso que levou Eli a chamá-la de vadia, de uma mulher embriagada, é porque os seus 2 filhos tinham relações com mulheres, relações sexuais com mulheres ali mesmo no tabernáculo. Aquele lugar era frequentado por mulheres vadias. Aquele lugar era frequentado por mulheres que tinham relações sexuais ali mesmo com os seus filhos. Então Eli olhou para Ana e achou que Ana fosse mais uma dessas mulheres, que estava ali naquele lugar para ter daqui a pouco relações sexuais com seus filhos. Então, ele a interpretou não como uma mulher de oração, mas como mais uma vadia. Tanto é que Ana responde exatamente isso. Quando ele fala de embriaguez, quando ele fala de que ela estava sendo dada ao vinho, ela responde: não me tomes por vadia. Ou seja, eu não sou uma dessas mulheres que frequenta este lugar. Eu não sou uma das mulheres que tem relações com seus filhos. Eu não sou uma dessas mulheres, eu sou diferente. Eu estou, pelo contrário, abrindo o meu coração, rasgando a minha alma aqui diante do Senhor. Eu estou aqui buscando a presença de Deus em oração, simplesmente assim. Eu estou buscando o Senhor. Então, eu fico imaginando a situação dessa mulher. Eu tenho em casa uma pessoa que é rival a mim, que está zombando de mim, que está tirando a minha paz, que fica me infernizando, que fica me importunando. O meu marido não me compreende, meu marido não entende os meus sonhos, os desejos que estão no meu coração. E aí eu vou para a igreja, eu vou para buscar a presença de Deus, e o pastor não entende aquilo que eu estou fazendo ali. Pelo contrário, se levanta inclusive contra mim, me chamando de vadia, me chamando de uma mulher da vida, uma mulher que não tem o que fazer. Então, imagina a situação dessa mulher. Mas eu não tenho só Penina, Eucana e o próprio sacerdote Eli. Me chama a atenção também a figura do próprio Deus. Em 2 momentos aí no texto, Deus é mencionado como responsável por ela ser estéril. No verso de número 5, diz que a Ana lhe dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril.
E aí diz no verso 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava. Ou seja, quando nós olhamos para o texto, existe um causador, uma pessoa que é responsável por essa mulher ser estéril. Ou seja, se Deus é aquele que faz com que os filhos sejam a nossa herança, se os filhos são herança do Senhor para a nossa vida, o fato de não ter filhos significa que Deus não me deu heranças. Se a mulher é abençoada ao ter muitos filhos e é amaldiçoada em não tê-los, quem é o responsável por abrir o ventre, abrir a madre e fazer com que a mulher gere filhos ou não? Quem é que gera filhos no ventre de uma mulher? É o Senhor. Não é à toa que é o Senhor, segundo a profecia, é o Senhor que torna uma mulher estéril uma mãe feliz com muitos filhos. É o Senhor. Então, se existe um responsável aqui, esse responsável é o próprio Deus. E então, tanto Eucana tinha esse entendimento, quanto Ana tinha esse entendimento, quanto Penina tinha esse entendimento. Deus abriu meu ventre e me deu muitos filhos, mas Deus fechou o seu ventre. Deus te fez seca. Deus me abençoou, mas Deus te amaldiçoou. Deus me fez alegre mãe de filhos, mas Deus te fez uma mulher infeliz, amargurada, porque você não tem filhos. Ou seja, você olha para a história e você percebe uma mulher que realmente olhava para Deus e dizia: Deus, o Senhor, é o responsável por isso. O Senhor é aquele que fez com que a minha história se tornasse essa. Ou eu sou uma mulher triste, uma mulher infeliz e amargurada, porque o Senhor é quem fez isso na minha vida. Ou seja, Deus também tem a questão da sua responsabilidade. E eu vejo essa mulher, uma mulher que orava e buscava a presença de Deus, mas todos os meses vinha ali a sua menstruação, e todos os meses nós temos um não de Deus para a sua vida. Por mais que essa mulher orava e buscava, Deus a todo mês dizia: não, você não está grávida, você não tem um filho no ventre, você não está gerando uma criança, você não foi abençoada dessa vez, você continua seca, você continua estéril, você continua infeliz, você continua amargurada. Essa é a história. Mas, diante de uma rival que a provocava, de um marido que não a compreendia, de um sacerdote que teve pensamentos levianos a seu respeito, diante de um Deus que a tornou seca e maldita, qual é o sentimento que brota no coração dessa mulher? O texto diz que ela não tinha ânimo para comer. Ela não comia. Ela estava tão amargurada e tão depressiva que ela não tinha vontade de comer. Ana se fechou. Dúvidas, com toda certeza, começaram a surgir, a brotar. De fato, será que esse é o fim da minha vida? Será que esse é o fim da minha história? É isso que vai acontecer comigo? Todas as mulheres serão felizes e abençoadas, mãe de filhos, mas eu não. É isso que está guardado para mim? Essa é a minha história? É isso que eu vou levar daqui para frente? É exatamente assim que eu vou ser conhecida? Talvez dúvidas começaram a surgir no seu coração. Diante de tantas palavras, diante de tantas coisas, diante de tantas maldições, será que é isso que virá sobre a minha vida? Será que essa é a minha história? E ela começou então a se deprimir, a não ter vontade de viver, a não ter vontade de comer, a não ter vontade de adorar, a não ter vontade de servir ao Senhor. Ela começou a ficar, no seu cantinho, na sua tristeza, na sua amargura, na sua depressão. Essa é a história da Ana. Mas diante dessa história e diante de todas essas pessoas que se levantaram, inclusive contra a sua vida, eu tenho 4 lições para trabalhar com você, rapidamente. A primeira delas, quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo um Deus que ouve e um Deus que responde às nossas orações. Deus ouve e Deus responde. Essa mulher subiu ao tabernáculo para orar e buscar a presença de Deus. E talvez ali ela orou como nunca tinha orado. Ela buscou Deus como nunca tinha buscado. Ela se colocou diante do Senhor, rasgou toda a sua amargura e foi clara com Deus com relação aos seus sentimentos. Ela foi clara com Deus. Mas o que estava acontecendo do outro lado? Deus estava ouvindo. Deus ouviu a sua oração e Deus respondeu a sua oração. Quando o sacerdote disse para ela, por que você está embriagada? Até quando você vai ficar embriagada? Deixe a bebida. E ela diz, não me interpretes assim, eu não sou uma vadia. Eu estou aqui rasgando a minha alma, a minha amargura diante do Senhor. O que o sacerdote diz para ela? Vá em paz.
E que Deus conceda isso que você está buscando. Vá em paz então, e que Deus ouça a sua oração, e que Deus responda a sua oração. Vá em paz. E ela então diz que ele então seja benevolente para comigo. E é interessante como Ana muda o seu semblante ali. Ela volta para a tenda de forma diferente. Ela come, ela muda o seu rosto, talvez lava a sua face, toma um banho, sei lá, troca de roupa, ela muda o seu semblante, ela sobe mais uma vez para adorar ao Senhor junto da sua família, e depois desce para Ramá, para a sua casa, e ali ela tem relações com seu marido, e diz o texto que Deus se lembrou de Ana, e então ela gerou e deu à luz a um filho, e quando ela recebeu o filho nos braços, ela lhe deu o nome Samuel, que quer dizer, este eu pedi ao Senhor. Chamar, pedir, falar, e Senhor, eu pedi ao Senhor, está aqui aquele menino que eu pedi ao Senhor, está aqui nos meus braços, nas minhas mãos, está aqui o meu pedido de oração. Eu fiz um pedido e está aqui de forma palpável aquilo que eu pedi ao Senhor. Que interessante. Ana me mostra que Deus é aquele que ouve e Deus é aquele que responde às nossas orações. E isso precisa ficar claro, queridos, na minha vida e na sua vida. Você não está orando ao vazio, você não está orando ao vento. Talvez lá no seu quarto, quando você está orando ao Senhor, ou aqui na igreja, quando você está orando ao Senhor, ou quando você se ajoelha para buscar a presença de Deus em qualquer lugar, ou quando você fecha os seus olhos, talvez ali no seu carro, em meio ao trânsito, e você ora ao Senhor e busca a presença de Deus, você não está falando ao vento, você não está falando ao vazio, mas você está conversando com Deus, você está falando com aquele que é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é o Deus que habita em todos os lugares, não só neste lugar, mas Deus está em todos os lugares, contemplando a sua vida, ouvindo a sua oração, e Ele tem resposta para você, e isso precisa ficar claro. Eu preciso dizer isso, porque uma das frases que eu mais ouço ao longo do ministério, é de pessoas que dizem que oram, e Deus não responde. Eu oro, mas parece que Deus não me responde, pastor. Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Eu oro, mas parece que Deus não se importa comigo. Essa é a sensação que brota no nosso coração, mas essa não é a verdade. Deus está atento à minha oração, à sua oração. Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento ao nosso pedido. Deus ouve, os seus ouvidos estão atentos, e Ele é aquele que pode trazer resposta para as nossas vidas. Quando eu olho para a palavra de Deus, são essas as promessas. Por isso que você cantou aqui: incomparáveis, Senhor, são as suas promessas para mim. E quais são as promessas do Senhor? O que a palavra de Deus diz para mim e para você com relação à oração, ou com relação a desejos do nosso coração? Salmo 37, verso 4, Deus diz: agrada-te de mim e eu satisfarei os desejos do seu coração. Olha só que coisa mais linda. Agrada-te de mim, tenha amizade comigo, esteja comigo, caminhe comigo, eu satisfarei os desejos do seu coração. Eu olho para a palavra de Deus em Tiago. O que é que Tiago nos ensina? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, você ora, mas a sua oração pode muito, a sua oração é poderosa. Eu mencionei hoje pela manhã, nós temos aqui na igreja um grupo chamado Sentinelas de Oração. São intercessores, homens e mulheres, que dedicam parte do seu dia para orar e buscar a presença de Deus em oração, em favor de si mesmo, mas em favor de outras pessoas. Existem ali vários pedidos de oração que são ali, semanalmente, são alimentados, e a gente vai clamando e pedindo por essas pessoas. Há 2 semanas atrás, a Neide me mandou, uma semana eu acho, a Neide do Orlandi me mandou um pedido de oração para o seu neto Benjamin dos Estados Unidos. Benjamin está com uma doença, uma enfermidade, ou estava, vamos crer assim, que estava dominando o seu cérebro e a parte locomotora. E aí ela pediu para que a igreja orasse, porque só um milagre que poderia acontecer ali. E foi quando eu coloquei no grupo. Na terça-feira ela me mandou um vídeo do netinho no hospital vegetando. A criança estava imobilizada na cama, com tubos por todos os lados, deitado no hospital, sem poder se mexer. Aquela criança não podia se mexer. E ela mandou isso para mim: pastor, ele está paralisado. Paralisado. Ore, pastor, nos ajude em oração. Na quarta-feira à tarde ela me mandou um outro vídeo. E um outro texto dizendo: pastor, o milagre aconteceu. E no vídeo que ela me mandou na quarta-feira, o Benjamin estava andando sozinho pelo corredor do hospital.
o menino paralisado na terça, o menino andando na quarta. O que é isso? A oração de um justo pode muito. Não é a minha oração, é a oração de um justo. É isso que Tiago nos mostra. Pode parecer impossível. Na ótica humana é uma doença degenerativa, isso vai acontecer se o menino já está paralisado daqui para frente, é o pior. Mas de repente algo acontece, não só ela como vó, os avós oraram, os pais com toda certeza orando, mas uma igreja envolvida em oração, e talvez não só a nossa, muitas envolvidos em oração e buscando e clamando ao Senhor, e o milagre acontece. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, aquilo que você ora, aquilo que você busca, aquilo que você coloca diante de Deus, Deus está atento, Deus está ouvindo, a sua oração tem poder, você tem poder em nome de Jesus ao entrar na presença do Senhor e orar, e a sua oração, além de ser escutada, é respondida pelo Senhor Todo-Poderoso. É isso que nós pegamos na palavra. Quando eu olho para a palavra de Deus, o que eu tenho de promessa? E tudo quanto pedirdes, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, a promessa, quando você chega diante de Deus para orar, você pode dizer isso: Senhor, o seu Filho nos ensinou assim, que tudo quanto pedirmos, eu estou aqui pedindo, e se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, isso será feito para que o Senhor seja glorificado, mas para que haja bênção também para a minha vida. É isso que está na palavra. Eu preciso orar e entender que essa foi a orientação de Jesus: peça, porque eu vou lhe dar. Peça, busque, porque você achará, bata, porque ele será aberta, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Essa é a promessa que está na palavra de Deus. Ou seja, quando eu vou na presença de Deus em oração, eu preciso ter isso muito claro diante dos meus olhos. Eu não estou apenas orando ou falando ao vento, eu não estou falando para o travesseiro, eu não estou falando ali para o colchão, para o lençol, eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, é Senhor absoluto sobre tudo, e se eu posso orar e buscar a sua presença, eu sei que Ele está me ouvindo e Ele vai trazer resposta para a minha vida. Eu sei disso. É isso que precisa ficar claro. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo também que Deus faz infinitamente mais. E como é que eu sei disso? No capítulo 2, no verso 21, quando Ana sobe até Siló para levar roupas para Samuel, porque ela deixou o seu filho depois de desmamar, e ela ia uma vez por ano para visitar o seu filho. E ali ela levava roupas, porque a criança cresce. Então levava roupas. O vestidinho ficava curtinho, ela já estava com um vestido novo lá, uma roupinha nova, para que o menino pudesse utilizar. Mas diz o texto bíblico que abençoou, a palavra aí não é barak, é a ideia aí, o verbo é visitar. Deus visitou, pois, Ana. E o que aconteceu? E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Por quantos filhos Ana orou? Se me deres 1 filho, está bem claro lá. Se me deres 1 filho. E quantos filhos Deus deu para Ana? 6. Ana, para mim, é um exemplo claro do Deus que faz infinitamente mais. Aquela mulher chegou na presença de Deus rasgando o seu coração para dizer: Deus, eu quero 1 filho. Eu peço 1 filho ao Senhor. E Deus deu 1 filho para ela, Samuel, o menino que foi pedido. Mas quando ela entregou o Samuel ali para que Eli pudesse cuidar e ele se tornasse um sacerdote ali no tabernáculo, Deus visitou Ana, Deus abençoou, Deus visitou Ana. E ela concebeu e teve mais 5 filhos além do Samuel. Ela experimentou o que é infinitamente mais na sua vida. E não só isso, porque Samuel não era um menino comum. Samuel era um menino especial desde o início. Samuel ouvia Deus. Logo quando criança ainda ali no tabernáculo, certa noite ele acordou com uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele correu até Eli para dizer: o Senhor me chamou. Ele falou: não, eu não te chamei não, volta a dormir. E o menino volta a dormir, daqui a pouco de novo a voz: Samuel, Samuel. E ele correu até o sacerdote, de novo o sacerdote falou: não, pode voltar a dormir. Na terceira vez ele correu até o sacerdote falou assim: não sou eu. Mas quando você ouvir de novo, você só vai dizer o seguinte: fala que o teu servo ouve. E aquele menininho, mais uma vez ouviu a voz
dizendo: Samuel, Samuel. Ele disse: fala que o teu servo ouve. E Deus falou com aquele menino. O menino especial que se tornou um dos maiores sacerdotes, se tornou um profeta, responsável inclusive por ungir Saul e por ungir Davi, rei. Um menino que cresceu e tinha a presença de Deus e uma audição tranquila de Deus. Quando ele foi ungir, inclusive, Davi, rei, ele estava esperando gente alta, grandes rapazes desfilando na sua frente, e de repente apareceu Eliabe, foi surgindo os rapazes, e Deus dizia para ele ali no coração: não é nenhum desses. E eu vou dizer para você algo, Samuel: não olhe para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Esse é o Samuel. Esse é o Samuel. Ou seja, Ana não deu a luz apenas a um menino, ela deu a luz ao menino, a um menino que se tornou num grande homem, num grande profeta, num grande sacerdote, usado poderosamente nas mãos de Deus, que recuperou aquilo que Eli tinha perdido ali como sacerdote. Um homem que se posicionou e teve uma vida exemplar diante de Deus. Esse foi o Samuel. Deus faz infinitamente mais, é isso que está registrado na palavra do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer, queridos, muito mais do que você está pedindo ou pensando. E o apóstolo Paulo mesmo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano Deus que tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus faz muitas coisas e está fazendo muitas coisas, e os seus olhos ainda não viram, e os seus ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para você. É isso que Paulo está dizendo. Então ore, então busque, porque não apenas Deus ouve e Deus responde, mas Ele responde fazendo muito mais do que você está pedindo ou pensando na sua presença. Mas, se eu tenho um Deus que me ouve, um Deus que responde, um Deus que faz muito mais, qual tem que ser a minha parte então em tudo isso? Não deixe que seus sonhos sejam mortos. Existem muitas vozes contrárias que se levantam para acabar com os nossos sonhos. São poucos aqueles que vão chegar e sonhar com você. São poucos aqueles que vão chegar e dizer assim: é isso, continue. Aqueles que fazem concurso aqui, quantos que se levantam para dizer assim: continue estudando porque um dia você vai passar? E quantos aqueles que dizem para você: se eu fosse você desistia, porque é difícil demais? Aos vestibulandos, quantos que são aqueles que tentaram uma, tentaram duas, e a pessoa diz assim: continue, insista, porque uma hora você vai passar e você vai conseguir essa vaga? Ou quantos são aqueles que surgem para dizer assim: essa faculdade é difícil demais de entrar? Se eu fosse você nesse curso, nem tentava, nessa faculdade nem tentava. Ou você não é inteligente demais para conseguir entrar nessa faculdade, ou para fazer esse curso. Quais são as vozes? Quais são as pessoas que chegam para nós diante de um diagnóstico horrível, terrível? Quantas pessoas chegam para nós para dizer assim: crê em Deus porque Deus vai fazer um milagre na sua vida? Ou quantos são aqueles que surgem para dizer assim: eu conheço tanta gente que já morreu dessa doença. E a vida é assim mesmo, né? Essa doença vai acabar com todo mundo. Nossa, tanta gente com câncer hoje, né? Essa doença eu acho que vai acabar com a humanidade, porque todo mundo tem câncer. Quantas pessoas se levantam para abençoar e quantas pessoas se levantam para amaldiçoar? Não permitam que essas pessoas acabem com seus sonhos. E comprar uma casa, você nunca vai comprar uma casa, você nunca vai conseguir. E sair dessa dívida, não vai conseguir sair. Difícil ou impossível você sair dessa conta aí, não, muito complicado. Esse seu serviço que você está, nem aí ninguém cresce. Nessa empresa aí não tem condições, não tem futuro. Todo mundo que entra continua no mesmo salário, na mesma posição, no mesmo jeito. Ninguém cresce aí nesse lugar. Quantas pessoas se levantam? Talvez você está sonhando, desejando muitas coisas, mas as pessoas se levantam exatamente para falar o contrário para você.
Essa é a situação que temos. Não permita que pessoas venham matar os sonhos que estão no seu coração. Não permita que sentimentos venham matar os sonhos que estão no seu coração. Não permitam que as situações ao seu redor venham acabar com seus sonhos ou matar os sonhos na sua vida. Não permita isso. Não permita que a ansiedade venha te tirar o apetite e a vontade de viver. Não permita que uma depressão venha sobre a sua vida que te coloque para baixo sem querer ir e avançar. Não permita isso. Existem muitas coisas que querem destruir os nossos sonhos, os projetos e desejos que estão no nosso coração, mas não permita isso. Não ouça essas vozes, faça como Ana. Não ouça essas vozes, por mais que exista um marido, por mais que exista uma rival, por mais que exista um sacerdote que está dizendo coisa errada, mas não permita que isso atinja você, atinja a sua fé e acabe com os seus sonhos e os desejos do seu coração. Eu olho para esse texto e tem ainda um quarto e último ensinamento. Não pare de buscar a Deus. Quando eu vejo aí no verso, se eu não me engano, de número 12, enquanto, diz o texto, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. Existe essa expressão. Enquanto ela continuava a orar. Penina insultava e o que ela fazia? Orava. O marido não a compreendia, o que ela fazia? Orava. O sacerdote não entendeu o que ela estava fazendo ali, mas o que ela fez? Orou. Ela continuou orando. Ana é uma mulher de oração. Para mim, ela é exemplo de oração. Uma mulher que orou sem cessar, que buscou a presença de Deus sem cessar. E assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos entrar na presença de Deus constantemente e orar ao Senhor e buscar o Senhor constantemente. Ou seja, eu falo isso porque talvez na nossa vida, no nosso coração, possa brotar esse sentimento. Eu tenho orado e Deus não tem respondido. Eu tenho buscado e Deus não me respondeu. Vou parar de orar. Vou parar de buscar a presença de Deus. Não vou orar mais. Cansei de orar. E não é isso que Jesus nos ensina. Quando ele utiliza exemplos de oração, ele mostra de perseverança, homens e mulheres que perseveraram. Lucas capítulo de número 11, nós temos a história de um vizinho que importunou o seu vizinho porque chegou gente na sua casa. E Jesus diz, ele bateu lá e o vizinho estava dormindo, falou, eu não vou te atender porque eu estou dormindo. Eu já coloquei as crianças na cama, eu não vou te atender. E o vizinho continuou batendo. E Jesus diz, se ele não se levantar para atender a porta, porque é amigo, ele vai se levantar e atender a porta por causa da importunação. No capítulo 18 de Lucas, nós temos uma outra história que ensina sobre perseverança. E ali nós temos uma mulher, uma viúva, que está a ponto de bater no juiz, para que ele possa julgar a sua causa. E aquele homem, então, temendo aquela mulher, o que aquela mulher podia fazer, ela então busca, ora constantemente. Jesus ensina, é isso daí. Nós temos que orar constantemente, buscar a presença de Deus constantemente, não esmorecer, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, querido, diante da sua vida e diante das situações, eu não sei aquilo que talvez você colocou em oração desde o início do ano, talvez no dia 31 de dezembro do ano passado, quando você fez uma projeção para este ano, você escreveu num papel e disse, Deus, é isso daqui que eu quero para a minha vida. E talvez muitas coisas ainda não aconteceram. Eu estava essa semana passada pegando um papel que eu escrevi de coisas que eu gostaria para este ano. E existem algumas coisas ali que ainda não consegui. Algumas coisas ali não vieram para mim ainda. Mas isso eu não posso parar de buscar. Interessante, comentei hoje pela manhã, que no mês de novembro eu estive aqui na manhã de oração, na primeira segunda, e eu me ajoelhei ali naquela região e orei. Orei nessa região aqui. E busquei e falei com Deus, Deus, é isso que eu preciso. E coloquei, talvez eu nunca fui tão sincero naquela minha oração ali. Eu orei e falei tudo aquilo que eu precisava para Deus, que Ele precisava resolver, como Ele precisava resolver determinadas situações, áreas da minha vida. Agora na manhã de oração, semana passada eu sentei, aí eu ajoelhei naquela região ali. E eu olhei para Deus e falei, Deus, algumas coisas que eu pedi o mês passado ainda não aconteceram. Eu continuo buscando. Você não é único. Todos nós, Deus, a gente gostaria de orar agora, de ajoelhar agora e falar, Deus, preciso disso. E daqui a pouco, pum, assim como numa mensagem de WhatsApp, num piscar de olhos, tudo resolve. Mas não é assim que as coisas acontecem. Às vezes nós oramos dias, semanas,
meses, às vezes anos. Mas você nunca pode deixar de orar. A minha mãe nunca se converte. Amém. Ainda ela não se converteu. Não que ela nunca se converte. Ainda ela não se converteu. Continue orando. Continue orando. Minha mãe orou pelo meu pai há mais de 20 anos. Continue orando. Continue orando. Uma hora, não é você? Uma hora Deus faz o que tem que ser feito. Eu queria tanto engravidar e eu não consigo. Continue orando. Continue orando que o milagre acontece. Isso aconteceu na nossa casa. Quando eu leio essa história, fala muito ao meu coração porque isso aconteceu na minha casa. Quer saber sobre gravidez, sobre impossibilidades? Conversa com a Marli ali. Ó. Ouça a história da Marli. Aí você vai entender um pouquinho o que Ana orava, buscava, e o que Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na sua. Ou seja, não pare de orar. E os médicos disseram que é impossível. É impossível? Para quem? Os médicos disseram para quem é impossível? Os médicos olharam para o quadro e falaram que é impossível. É impossível para quem? Impossível para ele, né? É impossível para a medicina. Mas para o médico dos médicos, não há impossíveis. Não há. Então ore. Essa situação não pode. Quem disse que não pode? Quem disse? Deus apareceu para você e disse isso. Deus apareceu para você e disse, eu não posso. Nisso eu não posso. Eu posso tudo, menos isso. É isso que Deus fez? Não. Porque a palavra de Deus diz que não há impossíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis, inclusive para aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então ore. Busque a presença de Deus. Ana me ensina isso. Ore, não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus. Deixe nessa noite o seu fardo, a sua angústia, deixe a sua amargura diante de Deus. Coloque no altar de Deus aquilo que você quer. Qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, qual é a sua vontade. Coloque diante de Deus aquilo que você quer. Busque na presença do Senhor. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar, não pare. E deixe Deus agir na sua vida, na sua história. Assim como Ele agiu na vida de Ana e a tornou feliz mãe de filhos, Deus também pode e vai agir na sua vida, transformar a sua história e fazer você um homem, uma mulher feliz, abençoada. Aquilo que você tem de sonho e projeto na sua vida, Deus vai realizar em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu tenho que pregar eu acho que eu tenho que ser pastor da Assembleia de Deus. Semana passada, a Sandy falou para mim assim, pastor, imagina o senhor pregando numa assembleia essa mensagem, ia ser um glória a Deus e aleluia, e na nossa igreja, meu Deus do céu, vontade de dar um tapa nos seis aí, acorda irmão, dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus. Deixe Deus mudar a sua história, queridos. Deixe Deus abrir um novo caminho para você. Deixe Deus realizar sonhos e desejos que estão aí no seu coração. Nós vamos cantar uma canção e eu quero orar com você e por você. Enquanto nós estivermos cantando, vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos, se você quer vir aqui à frente e trazer aquilo que angustia você, aquilo que é um desejo, é uma vontade que está aí no seu coração, traga, coloque aqui diante de Deus, coloque aqui para o Senhor. Pode trazer. Assim como Ana fez, faça você nessa noite, venha e coloque aquilo que está angustiando o seu coração diante de Deus. Pode ser algo que você tem orado há poucos dias, pode ser algo que você está orando há muito tempo, mas coloque isso diante de Deus e fala, Senhor, essa é a causa, essa é a situação, é por isso que eu estou buscando o Senhor nessa noite. Rasgue a sua alma, o seu coração diante do Senhor, rasgue a sua vida e deixe Deus trabalhar na sua história em nome de Jesus. Os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar
os teus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe agora, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe agora, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, nós queremos apresentar os teus filhos e filhas que estão aqui à frente. Histórias diferentes, situações diferentes, homens e mulheres que vieram aqui, ó Deus, para rasgar o seu coração e a sua alma, dizer: Senhor, é isso que eu sonho, é isso que eu espero, esse é o desejo do meu coração. Talvez alguns aqui não estão orando nem por si mesmos, estão orando a Deus por outra pessoa, estão apresentando uma outra pessoa, uma outra história, mas estão dizendo: Deus, é por isso que eu oro. É pela minha mãe, ou é pelo meu pai, ou é pelo meu filho, é pela minha esposa, é pelo meu marido, é para um tio, é para um irmão. Estou aqui orando por ele, esse é o desejo do meu coração. Que ele seja curado, que a sua saúde seja restabelecida, que haja um milagre na sua vida. O Senhor sabe aquilo que eles estão apresentando ao Senhor nessa noite. São histórias, ó Deus, são dramas que trazem angústia, que tragam amargura. São pessoas, ó Deus, que oram e buscam o Senhor, não só neste lugar e não só aqui, mas estão orando constantemente na presença do Senhor e ainda não obtiveram resposta. Eu não sei, Deus, há quanto tempo oram, quanto tempo que buscam a presença do Senhor, mas eu creio que no tempo certo, na hora oportuna, o Senhor irá agir, o Senhor irá fazer o seu milagre, assim como fez na vida de Ana. Que o Senhor, ó Deus, não apenas se lembre de Ana, mas se lembre de cada um de nós, se volte para nós, nos visite, nos abençoe, que o Senhor faça um milagre na nossa vida, que o Senhor faça infinitamente mais do que nós estamos pedindo nessa noite, que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor faça algo que a gente não tenha dúvidas de que foi o Senhor, de que foi o milagre, de que foi a ação sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Então, Deus, faça o seu milagre na vida dos teus filhos, das tuas filhas, que, ó Deus, eles possam enxergar que não há impossíveis para o Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, por mais que a ciência, por mais que homens, por mais que estudiosos possam dizer que não dá, não pode, não tem condições. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, e nós também podemos todas as coisas, porque nós cremos no Senhor. O Senhor nos tornou mais que vencedores, o Senhor é aquele que nos concede a vitória, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, o Senhor é aquele que é poderoso para agir na nossa vida, e a oração que nós estamos fazendo nessa noite, neste lugar, é uma oração poderosa que pode muito dos seus efeitos, é uma oração que pode mover céus e terras, e é nisso que nós acreditamos. Que não seja algo da boca para fora, mas algo que nós de fato entendemos e cremos no nosso coração, e que o Senhor possa realizar. É isso que buscamos diante de Ti. Seja com a vida dos Teus filhos, com sonhos, desejos, projetos que estão no coração, talvez foram colocados no início do ano, no final do ano passado ainda não se realizaram, assim como existem pedidos no meu coração que ainda não se realizaram, mas eu sei que no tempo certo o Senhor irá fazer a obra por completo naquilo que temos buscado na presença do Senhor. Seja com a vida dos Teus filhos, abençoe a vida de cada um deles, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém
e amém.